Santo Agostinho, Confissões, livro 5. Lábios em prece. Recebei o sacrifício das confissões, por meio do ministério da minha língua, por vós formada, e que impelistes a confessar o vosso nome. Sarai todos os meus ossos, e que eles clamem: Senhor, quem há semelhante a vós? Aquele que se dirige a vós, de coisa nenhuma que nele se realize vos informa, porque nem o coração fechado se esconde ao vosso olhar, nem a dureza dos homens repele a vossa mão. Pelo contrário, aquela amolecei-la, quando quiserdes, ou com a misericórdia ou com castigo. Não há ninguém que se furte ao vosso calor. Que a minha alma vos louve para que vos ame, que confesse as vossas misericórdias, para que vos louve. Toda a criação entoa continuamente as vossas glórias. Todo o Espírito vos louva, pelos seus próprios lábios, erguidos para vós. Os animais e os seres do reino mineral louvam-vos pela boca daqueles que os consideram. Assim, a nossa alma levanta-se da lassidão até vós, apoiando-se nas vossas criaturas, e atira-se para vós, que maravilhosamente as criastes. Aí encontrará o rejuvenescimento e a verdadeira força. Não se foge da vista de Deus, que os revoltados e os maus fujam e se escapem. Vós os vedes e distinguis as suas sombras. Convivem com todos os seres belos, e eles são feios. Que prejuízo vos causaram? Em que ponto desonram o vosso império, que permanece íntegro e justo, desde os céus ao profundo dos abismos? Para onde fugiram, quando fugiam do vosso rosto? Ou em que lugar os não encontrais? Fugiram para vos não verem, a vós que os estáis vendo. Mas obcecados, depararam convosco, porque não abandonais nada do que criastes. Injustamente vos ofenderam, e justamente são castigados. Subtraindo-se à vossa benignidade, encontraram a vossa justiça, e caíram sob a vossa severidade. Naturalmente ignoram que estáis em toda parte, e que nenhum lugar vos circunscreve, e que só vós estáis na presença dos que divagam, longe de vós. Que se convertam, e que vos procurem, porque da mesma forma como deixaram o Criador, vós abandonais a criatura. Convertam-se e procurem-vos, já que estáis no seu coração, no coração dos que vos confessam, dos que se lançam em vós e choram no vosso seio, depois de percorrerem os caminhos da perdição. Carinhosamente lhes enxugais as lágrimas, e tanto mais gozam com os prantos, quanto mais choram, porque não é o homem, nem é a carne ou o sangue, mas sois vós, seu Criador, que os robusteceis e consolais. Onde estava quando vos procurava? Vós estáveis diante de mim. Porém, eu apartava-me de mim, e se nem sequer me encontrava a mim mesmo, muito menos a vós. Inconsistência do maniqueísmo. Falarei, na presença do meu Deus, do ano 29º da minha idade. Já tinha vindo para Cartago o bispo dos maniqueístas, chamado Fausto, grande laço do demônio, pois seduzia a muitos, por meio da sua melíflua eloquência. Não obstante ser esta por mim aplaudida, sabia, contudo, discerni-la das verdades que desejava aprender. Não reparava no vaso do discurso em que mais ministrava, mas sim no alimento de ciência que Fausto, tão conceituado entre eles, me apresentava como manjar. Tinha chegado até mim a fama de que era eruditíssimo,
nas ciências mais prestigiosas e, sobretudo, conhecedor das artes liberais. Como eu tinha lido muitos filósofos e conservava na memória as suas teorias, comparava algumas delas com as longas fábulas dos maniqueístas. As doutrinas dos filósofos pareciam-me mais prováveis porque se mostraram com poder de avaliar o tempo presente, ainda que de modo algum encontrariam o seu Deus. Porque sois grande, ó Senhor, pondes os olhos nas coisas humildes, porém as excelsas vós as conheceis de longe, só vós avizinhais dos corações contritos. Não sois encontrado pelos soberbos, ainda que numerem com hábil perícia as estrelas e as areias, ainda que meçam as regiões siderais e investiguem o curso dos astros. Procuram estes segredos com a razão e com o engenho que lhes concedestes. Descobriram muitas coisas e vaticinaram muitos anos antes os eclipses do Sol e da Lua, o dia, a hora e o lugar em que haviam de suceder, sem se enganarem nos cálculos. Os seus vaticínios realizaram-se, escreveram normas que eles descobriram e que ainda hoje se leem. Por elas determinaram em que ano, em que mês do ano, em que dia do mês e em que hora do dia e em que parte da sua luz a lua ou o sol se hão de eclipsar, acontecendo tudo exatamente como está predito. Os homens que ignoram estes segredos admiram tais maravilhas e ficam estupefatos. Os eruditos exultam e ensoberbecem-se. Esses que por ímpio orgulho se afastam e eclipsam da vossa luz, preveem o eclipse futuro do sol e não veem o seu no tempo presente. Não buscam religiosamente donde lhes veio o talento com que investigam essas coisas, achando que vós as criastes. Não se vos entregam para que conserveis o que fizestes e para que matem em si mesmos o que eles se fizeram. Sacrifiquem-vos os pensamentos altivos, como se imolam as aves, as curiosidades como peixes do mar, com os quais passeiam pelos caminhos secretos do abismo, e as luxúrias, como animais do campo, para que vós, ó fogo devorador, consumais as suas preocupações já mortas, robustecendo-os para a vida imortal. Mas não conheceram o caminho, o vosso verbo, por meio de quem fizestes as coisas que se numeram, e esses mesmos que as numeram, os sentidos com que percebem o que numeram, e a mente, graças à qual eles as numeram. Só a vossa sabedoria é inumerável. O próprio unigênito fez-se nossa sabedoria, justiça e santificação. Foi considerado como um de nós, e como tal pagou tributo a César. Não conheceram este caminho por onde, descendo de si mesmos ao Salvador, podiam subir por ele, até ele. Não conheceram este caminho, e julgam-se tão altos e tão cintilantes como as estrelas. Mas eis que ruíram em terra, e o seu coração insensato entenebreceu-se. Dizem muitas verdades acerca das criaturas, e não buscam piedosamente a verdade, o artífice da criação. Por conseguinte, não o encontram, ou se o encontram, conhecendo a Deus, não o honram como a Deus, nem lhe dão graças. Desvanecem-se em seus pensamentos, dizem-se sábios e atribuem a si próprios o que é vosso. Por isso desejam, com tão perversa cegueira, atribuir-vos também as suas falsidades, isto é, imputar-vos as suas mentiras, a vós que sois a verdade, e mudar a glória de um Deus incorrupto, na imagem e semelhança do homem corruptível, na das aves, quadrúpedes e serpentes. Convertem a vossa verdade em mentira, veneram e servem antes à criatura do que ao Criador. Conservara, porém,
destes filósofos muitas opiniões verdadeiras, cuja explicação se me oferecia por meio da matemática, da ordem dos tempos e testemunhos palpáveis das estrelas. Conferia tudo com as declarações de Manés, que acerca destes assuntos, delirando, escreveu muitas obras. Não me dava ele a razão dos solstícios e dos equinócios, nem dos eclipses das estrelas, nem de coisa alguma que aprendera nos livros profanos. Ali era obrigado a acreditar em coisas totalmente diversas, além de não concordarem com as noções que eu, por cálculos matemáticos e pelos próprios olhos, averiguara. Feliz o que conhece a Deus. Senhor, Deus da verdade, porventura, quem conhece estas coisas já vos agrada. Infeliz do homem que as conhece, mas vos desconhece a vós. Feliz o que vos conhece, ainda que as ignore. O que vos conhece a vós, e aquelas coisas não é mais bem-aventurado por causa delas, mas unicamente por causa de vós. Se conhecendo-as, vos glorifica como a Deus, vos rende graças, e não se desvanece em seus pensamentos. O homem que, reconhecendo estar na posse de uma árvore, vos dá graças pelo uso dela, ainda que ignore quantos côvados tenha de altura e qual a largura da sua copa, não é melhor que aquele que, meditando-a e enumerando-lhe todos os ramos, não só a não possui, mas nem sequer reconhece e ama o que a criou. O mesmo se diga do homem fiel, a quem pertence todo o mundo, com suas riquezas, e que tudo possui como se nada tivesse, se está unido a vós, a quem tudo serve, ainda que ele desconheça a trajetória das estrelas da Úrsula Menor. Seria loucura duvidar se é ou não superior ao que vos despreza a vós, que tudo ordenastes com número, peso e medida. Embora o desprezador meça os espaços do céu, conte as estrelas e pese os elementos. O sábio ignorante. Mas quem pedia a esse Manés que escrevesse sobre estes assuntos de cujo conhecimento se pode prescindir na aprendizagem da piedade? Vós dissestes ao homem, a piedade é sabedoria. Podia Manés ignorar a piedade, ainda que fosse profundamente instruído nestas questões, mas, já que desavergonhadamente ousou ensiná-la sem as conhecer, de modo algum poderia alcançar a piedade. É vaidade mundana pavonear-nos com esses conhecimentos, porém é sinal de piedade eu confessar-vos. Afastando-se desta regra, falou Manés, tanto sobre isto que os verdadeiramente sábios se convenceram da sua ignorância, donde claramente se pode deduzir qual fosse a sua competência em matérias mais obscuras. Não queria ser estimado mediocremente, por isso tentou provar que o Espírito que consola e enriquece os vossos fiéis habitava pessoalmente dentro dele, com toda a plenitude do seu poder. Foi surpreendido a falar erroneamente sobre o céu, os astros e os movimentos do sol e da lua, e ainda que estes erros se não relacionem com assuntos religiosos, contudo, obviamente, transparece ser sacrílega a sua ousadia, porque não só ensinava o que lhe era desconhecido, mas também proferia mentiras, com tão insensato orgulho, que não hesitava em atribuí-las a uma pessoa divina. Quando ouço que algum dos meus irmãos em Cristo ignora estes problemas e confunde umas coisas com outras, sofro com paciência a sua opinião, ainda que ele não saiba a posição e a natureza das criaturas corpóreas. Não vejo que isso lhe seja prejudicial, contanto que não creia em coisas indignas de vós, Senhor e Criador de tudo. Todavia, ser-lhe-á funesto
se julga que isso pertence à essência doutrinal da religião, e se ousar defender pertinazmente o que não conhece. Mas ainda essa fraqueza suporta a caridade materna no berço da fé, até que o homem novo se transforme em varão perfeito, e o vento de qualquer doutrina o não possa agitar. Com respeito a Manés, quem não julgaria digna de ser detestada com horror a sua rematada loucura, se fosse convencido da sua falsidade, aquele que teve a ousadia de fazer-se doutor, mestre, guia e chefe dos convertidos a essas doutrinas, a ponto de eles se persuadirem de que não seguiam a qualquer homem, mas ao Espírito Santo. Ainda, porém, não me tinha certificado se podiam ou não explicar, segundo a sua doutrina, as mudanças do crescimento e diminuição dos dias e das noites, a alternativa do dia e da noite, e os eclipses dos astros e outros fenômenos da natureza que eu conhecia pelas minhas leituras. Suposto que se pudessem explicar, seria ainda incerto para mim se esses fenômenos se realizavam assim ou não, mas antepunha a autoridade de Manés à minha fé, porque o tinha na conta de santo. Eloquência de Fausto. Durante cerca de 9 anos, em que o meu pensamento errante escutava a doutrina maniqueísta, ansiosamente esperava a vinda de Fausto. Se por acaso encontrava alguns dos sequazes de Manés, sentiam-se embaraçados com as minhas objeções acerca daqueles problemas, mas asseguravam-me que, quando viesse Fausto, facilmente me resolveria, numa simples conversa, todas essas dificuldades e ainda outras mais intrincadas que lhe propusesse. Logo que ele chegou, notei que era homem amável, aliciante na conversa e que expunha do modo mais agradável os mesmos assuntos que os outros maniqueístas costumam tratar. Mas como é que esse copeiro tão elegante, que me servia por copos preciosos, me podia matar a sede? Já estava saciado de ouvir semelhantes teorias. Nem estas me pareciam melhores, pelo fato de serem propostas em linguagem mais cuidada. Nem a eloquência fazia com que eu as tivesse como verdadeiras. Nem o considerava como sábio, por ser de rosto esbelto e palavreado colorido. Aqueles que mo tinham elogiado não eram bons apreciadores, pois tinham-no como prudente e sábio, pelo fato de os deleitar com a sua eloquência. Conheci outra espécie de pessoas que tinham a verdade como suspeita e não se lhe queriam render se lhes fosse proposta em estilo copioso e elegante. Vós, porém, meu Deus, já me tinhais ensinado de modos admiráveis e ocultos. Creio que vós me ensinastes, porque é verdade, e só vós sois o mestre da verdade, em qualquer parte e de qualquer lugar que ela brilhe. Já tinha aprendido de vós que não devemos ter qualquer coisa como verdadeira, pelo fato de ser dita eloquentemente, nem como falsa, por ser expressa em linguagem rude. Pelo contrário, não a devemos julgar verdadeira, por ser enunciada do modo inculto, nem falsa por ser proposta em estilo elegante. A sabedoria e a ignorância são como os alimentos úteis ou nocivos. Podem-nos ser apresentados com palavras polidas ou com rudeza de forma, como os bons e maus alimentos nos podem ser servidos em pratos finos ou grosseiros. A avidez com que durante tanto tempo esperei Fausto deleitava-se, enfim, no ardor e sentimento com que ele discutia, nos termos apropriados e na facilidade com que lhe ocorriam as palavras para adornar a frase. Gostava, pois, de o ouvir. Louvava-o e engrandecia-o, como muitos outros,
e ainda mais do que eles. Tinha pena de não me ser permitido, naquela reunião de ouvintes, propor-lhe dificuldades e compartilhar com ele os cuidados dos meus problemas, conferindo familiarmente, escutando e respondendo às suas palavras. Por isso, logo que se me ofereceu oportunidade, comecei com meus amigos a entrevistá-lo numa ocasião em que não nos era indecoroso discutir. Expus-lhe algumas dúvidas das que me preocupavam. Notei que das artes liberais apenas sabia gramática, e ainda este de modo nada extraordinário, porque ele tinha lido alguns discursos de Cícero, pouquíssimos tratados de Sêneca, alguns trechos de poetas e os poucos livros da seita, elegantemente escritos em latim, e além disso, porque se exercitava cotidianamente na oratória. Tinha adquirido esta facilidade de falar que o bom emprego do seu talento e certa graça natural tornavam mais agradável e sedutora. Senhor e Deus meu, árbitro da minha consciência, não é porventura verdadeiro o que vos relato? Eis o meu coração e a minha memória diante de vós, que já então me trazias no segredo oculto da vossa providência. Já então punhais os meus pecados vergonhosos diante da minha face para que os visse e detestasse. O desiludido, logo que transpareceu com suficiente clareza a imperícia de Fausto nestas ciências em que eu julgava eminente, comecei a desesperar da sua capacidade para me esclarecer e desfazer as dificuldades que embaraçavam meu espírito. Poderia ele perfeitamente, com a ignorância daquelas questões, possuir a verdadeira piedade, contanto que não fosse maniqueísta. Os livros desta seita, na verdade, estão recheados de intermináveis fábulas acerca do céu, dos astros, do sol e da lua. Já não esperava que me pudesse explicar argutamente aquelas teorias, como eu ardentemente desejava, comparando-as com os cálculos astronômicos que eu em outras partes lera, a ver se era preferível a solução que os livros maniqueístas davam, ou se, pelo menos, apresentavam igual explicação. Quando lhe propus essas dificuldades para serem discutidas, desculpou-se modestamente, sem ousar tomar sobre si tal encargo. Reconhecer a sua ignorância no assunto e não se ruborizou de a confessar. Não pertencia à classe dos pauradores, que eu muitas vezes suportava e que, esforçando-se por me elucidar naqueles problemas, nada me diziam. Este homem tinha coração, e se não era reto para vós, era ao menos cauteloso para consigo mesmo. Não era inteiramente imperito na sua imperícia, e, portanto, não quis ser enredado nestas disputas temerárias, donde não teria saída alguma, nem retirada fácil. Por isso se tornou mais simpático aos meus olhos, porque a modéstia da alma que confessa sua incapacidade é mais bela que as coisas que eu desejava aprender. Com esta sua disposição de ânimo, o encontrava em todas as questões mais difíceis e sutis. Resfriado assim o ardor com que me aplicava às doutrinas dos maniqueístas, desesperei ainda mais dos seus restantes mestres, depois que este, tão célebre, se revelou incapaz de resolver os numerosos problemas que me embaraçavam. Comecei a tratar com ele, por causa da paixão que o inflamava pela literatura, que eu, como retórico, já então ensinava aos jovens de Cartago. Lia com ele, ou aquilo que ele desejava ouvir, ou o que eu julgava conveniente ao seu espírito. Quanto ao mais, todo o esforço que determinadamente me impusera, a fim de progredir nesta seita, ruiu por completo
logo que conheci aquele homem, mas não de tal forma que 2 maniqueístas me separassem radicalmente. Com efeito, não encontrando outro caminho melhor que aquele por onde desesperadamente me lançara, resolvera contentar-me, entretanto, com ele, até que brilhasse outra via de preferível escolha. Deste modo, aquele Fausto, que tinha sido para muitos outros um laço mortal, começara involuntariamente e inconscientemente a afrouxar aquele com que eu fora capturado. As vossas mãos, meu Deus, oculta nos segredos da vossa providência, não abandonavam minha alma. Noite e dia, minha mãe vos oferecia por mim, em sacrifício, o sangue do seu coração, transformado em lágrimas. Vós procedestes comigo de modo admirável. Fostes vós, meu Deus, quem dispôs deste modo as coisas, pois o Senhor é quem dirige os passos do homem, ele inspira o seu caminho. Quem nos salvaria, senão a vossa mão restauradora da obra que fizestes? A caminho de Roma. Vós me impelistes a tomar a resolução de partir para Roma e de preferir lecionar aí o que ensinava em Cartago. Não deixarei de confessar o motivo desta minha determinação, pois que em tudo isso se devem reconhecer e celebrar os vossos profundíssimos segredos e a vossa misericórdia, sempre tão vizinha de nós. Portanto, se resolvi dirigir-me a Roma, não foi porque meus amigos que me aconselhavam essa viagem me prometessem maiores lucros e maior dignidade, se bem que nesse tempo também essas razões moviam o meu espírito. O motivo principal e quase único assentava em eu ouvir dizer que os rapazes estudavam aí mais sossegadamente, refreados por mais regrada disciplina. Não invadiam desordenada e imprudentemente a escola de outro que não tinham como professor, nem eram admitidos sem sua licença. Em Cartago, pelo contrário, a liberdade dos estudantes é vergonhosa e destemperada. Precipitam-se cinicamente pelas escolas adentro e, com atitude quase furiosa, perturbam a ordem que o professor estabeleceu como necessária ao adiantamento dos alunos. Como uma insolência incrível, cometem 1000 impropérios que deviam ser punidos se o costume os não patrocinasse. Isso, porém, apenas manifesta serem eles tanto mais infelizes, quanto maior é a sem cerimônia com que praticam como lícito aquilo que a vossa lei eterna nunca permitirá. Julgam que o fazem sem castigo, mas são punidos pela sua mesma cegueira e sofrem males incomparavelmente maiores que os ocasionados aos outros. Portanto, esses costumes de que eu não quis compartilhar quando estudante, era obrigado a suportá-los de outrem, quando professor. Por este motivo, desejava partir para uma cidade na qual, segundo me asseguravam os informadores, nada acontecia de semelhante. Na realidade, porém, vós, minha esperança e minha herança na terra dos vivos, impelieis-me a mudar de sítio para a salvação da minha alma. Estendieis o aguilhão a Cartago, para dali me arrancardes, e oferecieis-me delícias em Roma, para me atrairdes. Propunheis-me estas seduções por meio dos homens que amam esta vida de morte, dos quais uns se entregavam a atos de loucura, outros me prometiam vaidades, usáveis ocultamente da sua e minha perversidade, para me corrigirdes os passos. De um lado, aqueles que perturbavam o meu sossego estavam cegos por uma raiva vergonhosa. Do outro, os que me convidavam a mudar de residência saboreavam a terra. Porém eu, que em Cartago detestava uma miséria verdadeira,
Apetecia em Roma uma felicidade mentirosa. Só vós, meu Deus, conhecieis os motivos por que abandonava Cartago para me dirigir a Roma. Não os manifestáveis a mim, nem a minha mãe, que chorou amargamente a minha partida e me seguiu até o mar, como ela me agarrasse com violência, para me fazer voltar ou para ir comigo. Eu enganei-a, fingindo não querer separar-me de um amigo, até que, soprando o vento, ele pudesse navegar. Assim me escapei, mentindo à minha mãe. E que mãe! Mas vós perdoastes-me misericordiosamente este pecado, e eu, todo cheio de execráveis imundícies, fui salvo por vós das águas do mar, até me conduzirdes às águas da vossa graça. Estas, purificando-me, deviam secar os rios de lágrimas, com que todos os dias, na vossa presença, os olhos de minha mãe, por minha causa, regavam a terra. Recusando ela voltar-se em mim, foi com grande dificuldade que a persuadi a que permanecesse durante essa noite no lugar vizinho ao nosso navio e consagrado à memória de São Cipriano. Nessa mesma noite, parti ocultamente, enquanto ela ficou orando e derramando lágrimas. Que vos pedia ela, meu Deus, com tantos prantos, senão que me não permitisseis fazer a viagem. Mas vós, por um desígnio mais profundo, ouvindo só o objeto principal dos seus desejos, não atendestes ao que ela então vos pedia, para realizardes em mim a aspiração das suas contínuas preces. Soprou o vento, enfunou as velas, e logo escapou à nossa vista a praia, onde de manhã cedo minha mãe, louca de dor, enchia com suas queixas e prantos os vossos ouvidos, insensíveis àquelas lamentações. Arrebatáveis-me então, com os meus apetites, para lhe expor destermo, e castigáveis com o justo flagelo da dor, as saudades demasiado sensíveis de minha mãe. Ela, segundo os costumes das mães, e mais ainda que muitas outras, desejava-me sempre junto de si, desconhecendo as grandes alegrias que vós lhe iríeis causar com a minha ausência. Não suspeitava e desfazia-se em lágrimas e lamentações. Esses tormentos denunciavam nela a herança de Eva, pois gerava com lágrimas o que com lágrimas dera à luz. Enfim, depois de incriminar a minha perfídia e crueldade, dedicou-se novamente a orar por mim e entregou-se à vida habitual, enquanto eu me dirigia a Roma. O flagelo da doença. Eis que em Roma sou acolhido pelo flagelo da doença. Já ia descer ao inferno, levando comigo todas as faltas que tinha cometido contra vós, contra mim e contra os outros. Eram elas numerosas e pesavam sob a cadeia do pecado original, pelo qual todos morremos em Adão. Ainda me não tinhas perdoado, pelos merecimentos de Cristo, nenhuma dessas culpas, nem ele tinha ainda pagado com a sua cruz as inimizades que eu, pelos meus pecados, contraíra convosco. Como poderia ele desfazê-las pela cruz, se eu julgava estar nela suspenso, um fantasma sem realidade? Tão falsa, portanto, me parecia a morte da sua carne, quão verdadeira era da minha alma, e tão verdadeira era a morte da sua carne, quão falsa era a vida da minha alma, que disto se não persuadia. Entretanto, agravando-se a febre, eu estava a ponto de partir e de perecer. Para onde iria, se então morresse, senão para o fogo e tormentos, proporcionados às minhas culpas, segundo vossas retas disposições? Minha mãe não estava informada destes acontecimentos e, apesar de ausente, orava por mim. Mas vós, presente em toda parte, a ouvias onde ela estava, no sítio onde eu residia,
compadecieis-vos de mim, restituindo-me a saúde do corpo, ainda que o meu coração sacrilegamente perseverasse na loucura. Nem sequer num perigo tão eminente desejava o vosso batismo. Quando criança era mais santo do que agora, porque então o solicitei da piedade de minha mãe, como já antes recordei e confessei, crescer em anos para minha desonra, e na minha loucura mofava dos remédios da vossa medicina, que em tal estado me não permitiu morrer 2 vezes. Se o coração da minha mãe fosse golpeado por esta ferida, nunca mais sararia. Não sou bastante eloquente para falar de quanto me apreciava, nem da sua solicitude, mais cuidadosa em me gerar espiritualmente do que em me conceber quanto ao corpo. Por isso, não vejo como poderia fechar essa ferida, se o punhal da minha morte trespassasse as entranhas do seu amor. Onde estariam essas orações, tão prolongadas, frequentes e nunca interrompidas? Em nenhuma parte, senão em vós. Seria possível que vós, o Deus das misericórdias, desprezasseis o coração contrito e humilhado de uma viúva casta e sóbria, esmoleira, obediente e obsequiadora dos vossos santos, que não deixava passar dia algum, sem levar a sua oferenda ao vosso altar. 2 vezes ao dia, de manhã e à tarde, sem exceção, se dirigia à vossa igreja, não para gastar o tempo em vãs conversações e tagarelices de velhas, mas sim para escutar vossas palavras e ser por vós ouvida em suas preces. E poderíeis vós desdenhar das lágrimas com que ela vos pedia, não o ouro e a prata, ou qualquer outro bem desprezível e frágil, mas a salvação da alma do seu filho. Poderíeis vós desprezar e desamparar do vosso auxílio aquela a quem transformastes com vossos dons? De modo algum, Senhor. Pelo contrário, assistíeis, escutáveis suas petições e procedíeis segundo a ordem com que preordenáveis os acontecimentos. Longe de mim a ideia de suspeitar de que a enganáveis naquelas visões e respostas, das quais já recordei umas e omiti outras, guardava-as fielmente no seu coração, e sempre orando, vô-las apresentava como títulos dos vossos compromissos. Já que a vossa misericórdia não tem fim, condescendeis em tornar-vos, por vossas promessas, devedor daqueles a quem perdoastes todas as dívidas. Erros maniqueístas de Agostinho. Restabelecestes-me daquela doença, e salvastes então, pelo que respeita ao corpo, o filho da vossa serva, para terdes oportunidade de lhe conceder uma saúde melhor e mais firme. Em Roma, também me juntava com aqueles santos, fingidos embusteiros. Não convivia somente com os discípulos, em cujo número se contava o dono da casa, onde eu adoecera e tivera a convalescença, mas, sobretudo, mantinha relações com os que eles chamavam eleitos. Ainda então, me parecia que não éramos nós que pecávamos, mas não sei que outra natureza estabelecida em nós. A minha soberba deleitava-se com não ter as responsabilidades da culpa. Quando procedia mal, não confessava a minha culpabilidade, para que me pudesse escurar a alma, já que vos tinha ofendido, mas gostava de a desculpar e de acusar uma outra coisa que estava comigo e que não era eu. Na verdade, tudo aquilo era eu, se bem que a impiedade me tinha dividido contra mim mesmo. Era este pecado, tanto mais difícil de cura, quanto eu menos pecador me julgava. E que execrando iniquidade, ó Deus Todo-Poderoso, preferir que fosseis derrotado em mim, para minha ruína, a ser vencido por vós, para minha salvação.
Ainda nessa época não tinha exposto uma guarda à minha boca e uma porta de resguardo ao redor de meus lábios, a fim de meu coração, se não inclinar às palavras perversas e escogitar desculpas dos pecados como fazem os homens prevaricadores. Por isso mantinha ainda a amizade com os seus eleitos, mas já desesperado de poder alcançar a verdade por meio desta falsa doutrina. Resolvera ir me contentando com ela, caso não encontrasse outra melhor. No entanto, conservava com frouxidão e negligência. Ocorreu-me ao pensamento: terá havido uns filósofos chamados acadêmicos, mais prudentes do que os outros, porque julgavam que de tudo se havia de duvidar, e sustentavam que nada de verdadeiro podia ser compreendido pelo homem. Ao meu espírito, que ainda não entendia tal doutrina, parecia que tinham raciocinado com esperteza, como vulgarmente se julgava. Não dissimulei em impugnar ao meu hospedeiro a sua demasiada crendice acerca das narrações fabulosas de que estavam cheios os livros de Manés. Convivia com estes homens em mais estreita amizade do que com aqueles que não estavam infeccionados da heresia. Quanto a esta, já não defendia com o entusiasmo de outrora, mas as relações amigáveis com maniqueístas, pois grande número deles se ocultava em Roma, tornavam-me bastante negligente em inquirir de outra coisa. Principalmente, ó Deus do céu e da terra, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, desesperava de poder encontrar na vossa igreja a verdade de que me tinham apartado. Parecia-me muito vergonhoso acreditar que tinhais uma figura de carne humana e que erais contornado pelos traços corporais dos nossos membros. Porém, o principal e quase único motivo do meu erro inevitável era, quando desejava pensar no meu Deus, não poder formar uma ideia dele, se não lhe atribuísse um corpo, visto parecer-me impossível que houvesse alguma coisa que não fosse material. Daqui deduzia eu a existência de uma certa substância do mal que tinha a sua massa feia e disforme, ou fosse grosseira como a que chamam terra, ou tênue e sutil como o ar, a qual eu julgava ser o espírito maligno investindo a terra, e porque a minha piedade, como quer que ela fosse, me obrigava a crer que a bondade de Deus não criou nenhuma natureza má. Estabelecia eu duas substâncias opostas a si mesmas, ambas infinitas, a do mal, mais diminuta, e a do bem, mais extensa. Deste princípio pestilencial provinham as restantes blasfêmias. Com efeito, quando meu espírito se esforçava por voltar à fé católica, sentia-se repelido, porque a opinião que formava da fé católica não era exata. Parecia-me mais piedoso, ó meu Deus, a quem confessam por mim vossas misericórdias. Parecia-me mais piedoso crer-vos infinito e limitado, apenas sob este aspecto pela substância do mal, do que julgar-vos limitado de todos os lados, segundo a forma do corpo humano. Parecia-me mais justo crer que não tivesseis criado nenhum mal, do que acreditar que proviesse de vós a sua natureza tal qual eu a imaginava. Com efeito, o mal aparecia à minha ignorância, não só como substância, mas como substância corpórea, já que a minha mente não podia formular a ideia senão de um corpo sutil, difundido pelo espaço. Também supunha que o nosso Salvador e vosso unigênito, enviado para nos salvar, proviesse dessa lucidíssima substância do vosso corpo. Deste modo, em nada acreditava, referente a ele, a não ser no que a minha louca imaginação sugeria. Julgava que tal natureza não podia nascer de Maria Virgem, sem se ajuntar com a carne.
Supunha então que se manchava, porque não via possibilidade de ela se ajuntar sem se corromper. Tinha receio, por isso, de que ele tivesse nascido da carne, para não ser obrigado a crê-lo por ela maculado. Agora talvez os vossos fiéis se riam suave e benevolamente de mim, se lerem estas confissões. Contudo, era este o meu estado. Evasiva dos maniqueístas. Além disso, não estava persuadido de que se pudesse defender o que na vossa escritura os maniqueístas atacavam, mas uma vez por outra, desejava conferir cada um destes pontos com algum varão, muito douto nos seus livros, para lhe tatear a opinião. Já me tinham começado a mover em Cartago os discursos de um certo Eupídio, que falava na presença dos maniqueístas e disputava contra eles, propondo passagens da Sagrada Escritura a que eu não podia facilmente resistir. A resposta deles parecia-me fraca. Mesmo assim, não a expunham em público, mas em segredo, afirmando que a Sagrada Escritura tinha sido falsificada no Novo Testamento por certas pessoas que quiseram inserir a lei dos judeus na fé cristã. E, contudo, eles não alegavam nenhum exemplares que não fossem apócrifos. Eu, de certo modo, cativo e sufocado por imagens materiais, sentia-me comprimido por aquelas substâncias, sob as quais, arquejante de maneira nenhuma, podia respirar o ar límpido e simples da vossa verdade. Fraude dos discípulos. Em Roma, comecei diligentemente a ocupar-me com a tarefa para que tinha vindo, isto é, com o ensino da retórica. Primeiramente, juntei em casa alguns discípulos, com os quais e por seu intermediário, principiei a ser conhecido, mas eis que sou informado de que em Roma estavam em prática alguns procedimentos que eu não tolerava na África. Na verdade, não me chegara aos ouvidos que ali em Roma se dessem aquelas invasões às aulas por adolescentes corrompidos, mas logo me afirmaram que os alunos conspiram e passam em grande número de um professor para outro, a fim de não pagarem os mestres, faltando deste modo aos compromissos e menosprezando a justiça por amor ao dinheiro. A estes odiava-os meu coração, ainda que não fosse com verdadeiro rancor. Antipatizava talvez mais com o que deles tinha sofrido do que com as suas ações ilícitas. Não há dúvida de que são infames e se maculam longe de vós, amando os efêmeros passatempos e a recompensa de lodo que suja as mãos quando se apanha, abraçando o mundo que lhes foge e desprezando-vos, a vós, que permaneceis eternamente, a vós que chamais de novo, a vós que ofereceis o perdão à alma humana adúltera quando esta, como pródiga, se volta para vós. Agora detesto como malvados e disformes esses jovens, ainda que o exame para se emendarem, para preferirem ao dinheiro aquela mesma ciência que aprendem e para vos apreciarem mais a vós. Deus meu, não só verdade e abundância de uma felicidade certa, mas também paz castíssima. Mas eu, nesse tempo, não queria suportá-los na sua maldade, mais por interesse próprio, do que por desejo em vós motivado, de que eles se fizessem bons. Em Milão, encontro com Santo Ambrósio. Portanto, depois que dirigiram de Milão um pedido ao prefeito de Roma para que aquela cidade fosse provida de um professor de retórica, a quem se concederia a licença de viajar na diligência do Estado, eu próprio solicitei esse emprego por intermédio destes mesmos amigos, embriagados pelas vaidades dos maniqueístas. Era para me separar, mas tanto eles como eu o ignorávamos.
propôs-me cima com o então prefeito um tema para discursar, e sendo eu aprovado, me enviou. Chegando em Milão, fui visitar o bispo Ambrósio, conhecido pelas suas qualidades em toda a terra, e vosso piedoso servidor, cuja eloquência zelosamente servia ao vosso povo a fina flor do vosso trigo, a alegria do azeite de oliveira e a sobra embriaguez do vinho. Vós me leváveis a Ambrósio, sem eu o saber, para ser por ele conscientemente levado a vós. Este homem de Deus recebeu-me paternalmente e apreciou a minha vida bastante episcopalmente. Comecei a amá-lo, ao princípio não como mestre da verdade, pois jamais esperava encontrá-la na vossa igreja, mas como um homem benigno para mim. Ardorosamente o ouvia quando pregava ao povo, não com o espírito que convinha, mas como que ia sondar a sua eloquência, para ver se correspondia à fama, ou se realmente se exagerava ou diminuía a sua reputação oratória. Estava suspenso das suas palavras, extasiado, porém indiferente, e até mofando do que ele dizia. Deleitava-me com a suavidade do discurso, bem mais erudito do que o de Fausto, porém menos humorístico e sedutor na apresentação. Pelo que se refere ao assunto, não se podem comparar, pois um vagabundeava pelos enganos dos maniqueístas, e o outro ensinava com a máxima segurança a salvação. Mas dos pecadores, tal qual eu era nesse tempo, está longe a salvação. Todavia, insensivelmente e sem o saber, me ia aproximando dela. O catecúmeno não me esforçava por aprender o que o bispo dizia, mas só reparava no modo como ele falava. Este gosto frívolo da eloquência permanecer em mim, perdidas já todas as esperanças de que se patenteasse ao homem o caminho para vós. Contudo, junto com as palavras que me deleitavam, iam-se também filtrando no meu espírito os ensinamentos que desprezava. Já os não podia discernir uns dos outros, enquanto abri o coração para receber as palavras eloquentes, entravam também de mistura pouco a pouco as verdades que ele pregava. Logo comecei a notar que estas se podiam defender. Já não julgava temerárias as afirmações da fé católica, que eu supunha nada poder retorquir contra os ataques dos maniqueus. Isto conseguiu eu, por ouvir muitíssimas vezes a interpretação de textos enigmáticos do Velho Testamento que, tomados no sentido literal, me davam a morte. Expostos assim, segundo o sentido alegórico, muitíssimos dos textos daqueles livros já repreendia o meu desespero, que me levava a crer na impossibilidade de resistir àqueles que aborreciam e troçavam da lei e dos profetas. Não obstante, não me julgava obrigado a seguir logo o caminho da fé católica, só pelo fato de ela também poder contar com doutos defensores, que refutavam as objeções dos seus adversários com eloquência lógica. Outro sim, não me parecia condenável o partido que eu abraçara, pois eram iguais às armas de defesa. Deste modo, a fé católica não me parecia vencida, mas também ainda se me não afigurava vencedora. Apliquei então as forças do espírito para ver se de algum modo podia, com argumentos decisivos, convencer os maniqueístas da falsidade. Se a minha inteligência pudesse conceber uma substância espiritual, imediatamente se apagariam e seriam arrancadas da minha alma todas aquelas invenções, mas não podia. Contudo, quanto mais meditava, refletindo e comparando as teorias acerca do mundo material e de toda a natureza acessível aos sentidos do corpo,
mais e mais me capacitava de que a maioria dos filósofos tiveram opiniões muito mais prováveis. Assim, duvidando de tudo à maneira dos acadêmicos, como os julga a opinião mais seguida, e flutuando entre todas as doutrinas, determinei abandonar os maniqueístas, parecendo-me que não devia, nesta crise de dúvida, permanecer naquela seita a qual já antepunha alguns filósofos. Porém, recusava-me terminantemente a confiar a cura da enfermidade de minha alma a esses filósofos que desconheciam o nome salutar de Cristo. Por isso, resolvi fazer-me catecúmeno na Igreja Católica, a qual meus pais me tinham inclinado, até vir alguma certeza a elucidar-me no caminho a seguir.